Irmãos, o estudo de hoje surgiu pelo momento que nós estamos observando que está o nosso mundo, né? Existem notícias que nós estamos recebendo de guerras, de tragédias, e as informações que você vê chegando às pessoas, elas não são em apenas uma linha de raciocínio, e por isso eu vejo muitas pessoas confusas quanto ao que está acontecendo, o que é bíblico e o que não é bíblico. Então você, se está acompanhando as notícias, seja pela televisão ou seja pela internet, você vê então a guerra que está acontecendo em Israel, você viu um terremoto agora de alta magnitude também acontecer no Afeganistão. Então várias coisas estão acontecendo no mundo ao mesmo tempo, e algumas pessoas começam então a dizer, bom, então é o fim, né? Algumas chegam até a afirmar que a guerra que está acontecendo em Israel é sinal do fim, que o fim vai então chegar por causa desta guerra. E nós precisamos analisar isso biblicamente para nós podermos então afirmar uma questão sobre essa. Eu queria convidar então a igreja para nós alinharmos o nosso pensamento sobre o que estamos vivendo, a ler o texto de Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. Eu quero convidar a igreja para fazer a leitura de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu peço que os irmãos juntos leiam os versículos pares. Diz o seguinte a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor ilumine as nossas mentes. Para nós compreendermos a verdade da Tua palavra, nós dependemos do Senhor. Dependemos da Tua ação em cada um de nós, nos dando sabedoria, nos direcionando para nós podermos compreender a verdade do Senhor e assim não ficarmos confusos, mas acreditarmos naquilo que é a verdade, aquilo que o Senhor traz na Tua palavra para nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração neste momento e que tudo, a Deus, seja sempre para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, esse texto então ele traz para nós um esclarecimento sobre as dúvidas que muitas pessoas têm. Já o estudamos aqui há algum tempo atrás, mas nós vemos então ser necessário olhar para ele de novo, para que o nosso coração então seja tranquilizado de certa forma, apesar do cenário, para nós podermos então ser igreja e continuar servindo ao Senhor. O texto traz para nós, então, um momento de diálogo de Jesus com os seus discípulos.
Os discípulos ouvem Jesus fazer profecias, e essas profecias então ficam na mente daqueles discípulos, e eles querem saber quando essas coisas vão acontecer. Então eles querem um tempo, eles querem saber quando tudo isso vai suceder, para que eles possam então estar preparados. E eles querem então entender quando é que o Senhor Jesus voltará novamente para consumar todas as coisas. E eu vejo então Jesus trazer logo no versículo 4, versículo 5, sobre o engano. É interessante você olhar então Jesus trazer um alerta para esses discípulos nesse momento, para que eles então estejam atentos com o que eles vão receber a partir daquele momento. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Jesus está ensinando então aqui que muitos iriam se levantar para se colocar em seu lugar, para falar que eram ele, e assim conduzir multidões atrás deles. E nós vemos esse tipo de postura acontecer já desde o primeiro século. Você vê então os enganadores surgirem no meio da igreja, surgirem ali, até que Paulo traz várias exortações com relação a esses enganadores que estavam então aparecendo entre os irmãos, tentando levar as pessoas a confiar em suas palavras, em seus ensinos. Essas pessoas então elas não vão trabalhar com a verdade, e aqueles então que não trabalham com a verdade, aqueles que não seguem a Cristo, eles nunca foram de Cristo. E é sobre esses então que Jesus vem falar que eles surgiriam, viriam então cada vez com mais intensidade. É interessante nós pensarmos então nessa questão da intensidade do que Jesus fala, porque falar de falsos profetas, falar então desses anticristos, que são os falsos profetas, que surgiram desde sempre, você começa então a se questionar, mas será que esse momento já passou? Será que esse momento ainda vai acontecer? Como que nós vamos entender isso? Eu ouvi certa vez uma fala do pastor Paulo Júnior que explicava esta expressão sobre o princípio das dores. Eu achei muito interessante para trazer aqui para os irmãos. Porque quando nós falamos de dores, ele então traz a referência de que nesse contexto está sendo usada as dores de uma mulher que está prestes a ter um bebê. E a mulher, quando está prestes a ter um bebê, ela vai ter dores, Mas ela começa a ter algumas dores, geralmente, no final da sua gestação. E não no começo, e nem no meio. Há um tempo, para que isso aconteça. E em um certo momento, essas dores começam. Mas quando elas começam, não significa necessariamente que aquele bebê já está nascendo. Às vezes pode durar um tempo, podem durar dias ou apenas horas. Mas o que ele fala, que eu acho interessante, é que as dores elas vão intensificar e mostrar para a mulher que está prestes a ter um bebê que o momento do nascimento daquele bebê está cada vez mais próximo. E quando ele usa então essa comparação para falar então sobre o princípio das dores, ele nos mostra que aquilo que Jesus está falando era algo então que iria acontecer, mas que ainda não seria o fim. E é aquilo que ele vem então trazer ao longo de todo o texto. Então os falsos profetas, os falsos mestres, os anticristos, eles surgiram ao longo da história. Você observa isso já no Novo Testamento, você vê ao longo da história quantas pessoas que criaram seitas, que tentaram levar pessoas para longe de Cristo, que arrebanharam multidões, falando então que eles tinham a verdade nas suas mãos. Muitas pessoas já surgiram, algumas arrebanharam poucos, algumas arrebanharam milhares, mas a intensidade disso, ela vem então crescendo cada vez mais. Você observa quantas pessoas se levantam hoje para tentar então pregar uma verdade, serem estes que conduzem as multidões para os seguir. Jesus está falando então que no princípio das dores, isso iria acontecer. E este princípio das dores, ele começa então quando Jesus ascende os céus. Ele morre,
ressuscita. Atos capítulo 1, você observa então ele ascendendo aos céus e a igreja começa a viver este princípio das dores, ou seja, o começo do fim, né? Você pode observar isso no Novo Testamento, na carta de Paulo a Timóteo. Alguém pode ler para nós, por favor? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Pode ler só os 5 primeiros versículos, por favor. Já nos mostra. Isso, então ele está mostrando nos últimos dias, né? Ou seja, no começo, né, do fim, como Jesus fala, já estariam presentes estes homens, aqueles que viveriam então longe de Deus, tendo ainda forma de piedade, mas negando a verdade sobre Cristo Jesus. Como ele continua dizendo, são aqueles que iriam penetrar de forma sorrateira, sutil na casa das pessoas para enganar elas, e essas pessoas existem. Nós vemos essas figuras então ao longo de toda a história, inclusive na nossa geração, se levantando para enganar multidões. É um dos detalhes que Jesus disse que aconteceriam no princípio das dores, né? E nós vemos na continuação ele mostrar então que isso traz efeitos, né? Você vê então Jesus falar sobre este engano a estas pessoas e faz com que eles então se afastem, né? Ele continua falando depois sobre isso no versículo 10 e versículo de número 11, volta a Mateus 24. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, este engano faz com que muitas pessoas se afastem. Há um tempo de apostasia que a igreja vai viver, de um esfriamento que você observa, então, muitos se afastando desta verdade, é pelos enganadores que se levantam. Aqueles que vêm tentar trazer, então, um falso ensino, né? Não a verdade de Cristo Jesus. Mas ele também fala no versículo de número 6 sobre uma oposição, um cenário para uma oposição então que nós viveríamos. E ele traz a seguinte afirmação: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. A palavra do Senhor, então, é muito clara a nós quando fala sobre guerras. E o que você ouve hoje as pessoas concluírem sobre as guerras que estão acontecendo, principalmente sobre a guerra de Israel, é que pelo fato de a nação, o país Israel, levar então o nome daquele povo que está então registrado biblicamente, as pessoas dizem, a nação de Israel é o povo de Deus até hoje, ou seja, o Estado de Israel é o povo de Deus, e por isso a guerra que está acontecendo com eles já é sinal determinante do fim, que está cada vez mais próximo. Primeiro que nós precisamos lembrar então que Jesus está dizendo em Mateus 24, que guerras aconteceriam. Pela própria ação do pecado no coração do homem,
daqueles que estão longe, a multiplicação da iniquidade, que ele vai falar no versículo de número 12. Guerras surgiram na história, guerras vão continuar surgindo. Há a possibilidade então de nações se levantarem contra nações ainda nos próximos anos, nos próximos séculos, até que o Senhor Jesus retorne. Então nós não podemos concluir, apesar da gravidade da situação em que está vivendo o povo judeu e os palestinos, nós não podemos concluir então que este é um sinal exato de que está cada vez mais próximo, porque essa é mais uma das guerras que nós vemos na história. Você olha para o passado, você vê quantas outras grandes e terríveis guerras já aconteceram. Quantos massacres já aconteceram na história. E agora estamos vendo mais um. Isso não tem que levar o nosso coração a ficar frio diante das notícias. Porque isso é normal, porque isso já ia acontecer. Não. Isso é uma tragédia. Isso é um cenário muito triste que nós como igreja estamos vendo e deveríamos nos compadecer de todas essas famílias, independente de qual nação elas pertençam. Nós estamos falando de uma guerra, essa não é a única que está acontecendo no mundo. Então nós precisamos ficar atentos com isso, porque muitas pessoas, evangélicos, que se dizem cristãos, estão se levantando para dizer: Israel é o povo de Deus desde o Antigo Testamento e vai continuar vencendo as batalhas porque Deus está com eles a todo tempo. O que nós temos que lembrar? A nação, o Estado de Israel, não é o povo de Israel que nós temos no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que não tenham judeus, descendentes, que são eleitos. São coisas diferentes. Porque quando você olha Romanos, o apóstolo Paulo está tratando sobre esta questão. Existiam judeus convertidos em Roma, existiam gentios convertidos em Roma. Há uma mistura então de povos, porque eles todos acreditavam em Cristo Jesus. Falamos recentemente sobre Efésios, Paulo fala sobre isso. Agora, em Cristo, somos um só povo. Quando Paulo vai tratar então sobre isso na carta aos Romanos, seja no capítulo 8, seja no capítulo 11, ele está então falando que o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu como judeu, mas aquele que foi circuncidado no seu coração. Ou seja, aquele que creu, aquele que acreditou. Quando ele fala desse verdadeiro judeu, ele está falando então do verdadeiro povo do Senhor. Então nós não podemos olhar hoje para o Estado de Israel e dizer que todas as pessoas que nasceram judeus são salvos, ou que só eles são salvos. Não, o Novo Testamento traz uma nova configuração para o povo do Senhor. Você vê inclusive que os judeus rejeitam o Messias, rejeitam a Cristo, e por causa desta rejeição, Paulo, Pedro e outros em Atos são levados a pregar aos gentios. Isso quer dizer então que os judeus não têm espaço dentro da igreja hoje? Que os judeus não serão salvos? Não é isso que nós estamos dizendo. Porque salvo é aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Seja ele judeu, seja ele brasileiro, de qual país ele for. Então nós precisamos entender esta verdade. Existe uma guerra acontecendo, um massacre que as notícias que nós vemos aí são cada vez piores, são cada vez mais tristes, principalmente, não sei se vocês irmãos viram falar sobre as crianças, a notícia sobre os bebês. É trágico o cenário. Mas nós não podemos em nenhum momento levantar uma bandeira a favor de um país ou de outro, tentando usar argumentos bíblicos para poder então defender a matança de inocentes que está acontecendo. Ou nos alegrar. Existem pessoas que estão se alegrando com a morte dos palestinos só porque eles estão sendo mortos pelos judeus de Israel. Nós como igreja temos que então direcionar a nossa vida pelas Escrituras. Nós não vemos hoje, então, nenhuma referência deste povo hoje, nação de Israel, que ainda seja referência, então, para as promessas, ou o único povo que vai receber as promessas do Senhor.
Não, isso acontece no Antigo Testamento. Deus levanta um povo, escolhe para si, pela sua misericórdia, não porque era o mais forte, não porque era o melhor, nós vemos isso em Deuteronômio, e o Senhor escolhe esse povo, altos e baixos, desta videira, né, que o Senhor chama então Israel, e essa videira rejeita ao Messias. Mas essa videira então tem uma promessa em Romanos de que ela vai ser enxertada de novo. Mas aqui estamos falando do verdadeiro Israel, dos que creem em Cristo apenas, e não de uma nação, de um Estado, né? Para nós não defendermos cegamente todas as ações de qualquer país, seja ele qual for, apenas por causa destas distorções que nós vemos sendo afirmadas por aí. Então a palavra do Senhor nos mostra sobre as guerras que haveriam de acontecer, e estão acontecendo. São sinais de que o fim está próximo? São, mais uma das. Mas não que esta exatamente seja uma específica ou especial. Não, guerras. Guerras e rumores de guerras. Nações contra nações. Terremotos, né? E aí temos outros sinais do que vai acontecer, né? E que está acontecendo desde que o Senhor Jesus então ascendeu aos céus. E com isso, nesse cenário, o que o texto mostra para nós no versículo de número 9 é uma ação que vem contra a igreja. Sereis então atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então há uma perseguição contra a igreja de uma forma cada vez mais intensa. Você fala assim, mas nós no Brasil nós não temos isso. Mas você olha na história, que em alguns momentos da história, a igreja vivenciou grandes perseguições. Não que em todos os momentos a perseguição ela é intensa, mas que ela existe. E que ela vem sobre várias regiões, várias nações, em tempos diferentes. E isso vem se intensificando sobre os povos, né? Sobre aqueles então que creem em Cristo Jesus, que estão espalhados por todo o mundo. Isso começa quando? Atos. O livro de Atos mostra para nós então esta clara perseguição que se intensifica contra a igreja. Antes já tinha? Tinha. Você olha quantos estavam perseguindo Jesus, perseguindo os discípulos. Mas isso se intensifica então a partir da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, quando Ele aplica a sua obra a todos os eleitos. Então nós vemos esta perseguição, este levantar dos falsos profetas, as guerras, terremotos, e aí você vai ampliando isso com todos os desastres naturais que nós vemos aí acontecer. E aí nesse tempo, pessoas se escandalizam, se afastam de Cristo Jesus, a multiplicação da iniquidade. Olha as notícias que nós recebemos aí. Um paralelo, se a iniquidade, né, a maldade, ela se multiplica, automaticamente o amor esfria. E aí você vê como as famílias estão vivendo, você observa isso, né? Como é que os pais tratam os filhos tratam os pais, como é que as pessoas na sociedade estão convivendo umas com as outras. Quer dizer exatamente que esse é o tempo? Não com toda a precisão, mas que esses sinais eles precedem, é o princípio das dores. E aí então, Jesus mostra para nós que o fim então ele chegará. Mas aquele que perseverar em meio a toda esta tribulação, esses serão salvos. Mesmo se os enganadores se levantarem, mesmo se as guerras estourarem, mesmo que a perseguição venha então tirar a vida de muitos irmãos nossos, aqueles que não deixarem de confiar em Cristo Jesus, eles serão salvos. Então o que nós vemos Jesus mostrar aqui é um tempo de provação para o povo do Senhor. Tempos difíceis. Não são tempos fáceis, se você for olhar então aqueles que querem servir ao Senhor Jesus de forma fiel. Existe então toda esta dificuldade, mas aquele que continuar firme, este então tem as promessas vindas sobre sua vida através de Cristo Jesus. E aí então o fim virá, mas não antes da pregação do Evangelho.
A pregação do Evangelho, então, ela se intensifica. O texto mostra para nós que o Evangelho será, então, pregado por todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Há aqui também uma interpretação de que muitos compreendem que o Evangelho ele deve ir até as nações, até usam isso como um estímulo para evangelismo, estímulo para missões, para que na hora que todas as pessoas ouvirem o Evangelho, todas as pessoas vão se converter, e aí então virá o fim. Mas a palavra do Senhor ela não diz isso. Ela diz que o Evangelho será pregado por todo mundo e para testemunho em todas as nações. Não todas as pessoas, todos os indivíduos. Então o texto não afirma para nós que cada uma das pessoas que existem no mundo, elas vão ouvir o Evangelho. Mas que as nações ouvirão o Evangelho com esta propagação da igreja, com seus missionários, e então virá o fim. É necessário que o povo do Senhor ele esteja confiante em Cristo, perseverante e atuante. A igreja, então, ao invés dela se fechar com as tribulações, ela se fortalece. Ela intensifica o seu serviço. E você vê isso acontecer de forma muito clara nos textos do livro de Atos. Quando você encontra então Paulo preso, você encontra os apóstolos ali sofrendo perseguição, a igreja não parou de pregar o Evangelho. Ela aumentou o seu serviço. Ela intensificou a sua atuação como servos do reino ao expandir então a pregação do Evangelho por todas as cidades. Nós como igreja precisamos então olhar para esse cenário que nós estamos vivendo e lembrar que nós fazemos parte do reino de Deus. E que em meio a essa destruição, o que nós precisamos fazer é anunciar o Evangelho de Cristo. O que muitos estão fazendo ao dizer então que é bonito ver o massacre que está acontecendo do outro lado do mundo, é criando barreiras. Eles não estão se deixando ouvir por aqueles então que estão perdidos. Eles estão criando pessoas que têm uma aversão a este falso evangelho que está sendo dito por aí. O que nós precisamos é mostrar às pessoas compaixão, amor, misericórdia por aqueles que sofrem e assim então, se Deus permitir, alcançar uma ponte para falarmos sobre a verdade de Cristo Jesus a todas estas pessoas. O que nós precisamos entender então neste momento é que como igreja nós precisamos nos levantar para clamar por essas nações. Clamar pelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Clamar pelas famílias que estão com os seus entes queridos sequestrados, que essas são as notícias que nós estamos recebendo do que eles estão vivendo por lá, de diversos países, de diversos jovens que estavam lá para uma festa e que naquele momento foram levados então como um troféu, né, para aqueles que estão ali travando essa batalha. Então nós precisamos nos levantar em oração, continuar falando sobre o amor de Cristo, o amor que transforma, ao invés de nos levantarmos então para tentar mostrar às pessoas essas distorções que estão chegando por aí. Nós vemos então que este ainda não é o fim, pois é preciso que o tempo da grande apostasia venha, o anticristo venha aí, se você for então ler outras referências no Novo Testamento, inclusive a continuação de Mateus 24, aquilo que Jesus então vem dizer. Este é o princípio das dores, nós precisamos permanecer firmes em Cristo Jesus, clamando a Ele por misericórdia sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles que estão passando por qualquer tipo de sofrimento, vindo então da corrupção do pecado no ser humano. Gostaria então de encerrar este momento de reflexão nesta noite com os irmãos em oração por todos aqueles que vivem em Israel, por todos aqueles que vivem na Palestina e que estão sofrendo de uma forma tão intensa, muito mais do que nós que estamos apenas recebendo notícias, mas que nós como igreja venhamos a levantar então um clamor por essas famílias, por essas pessoas e por esses governos, para que haja paz, para que eles possam então viver de forma tranquila em seus territórios.
Gostaria então de ter esse momento com os irmãos,